Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Leonardo e continuamos online, meu povo. Hoje a gente vai encerrar o período aí de Era Vargas, mas lembrando que mesmo encerrando o período chamado de Era Vargas, a gente não encerra com isso a história de Getúlio Vargas, porque ele vai voltar no próximo período. Parece o Jason, né? O Jason sempre volta no final do filme, Vargas também sempre volta. Brincadeira. Meu povo, bem, a gente vai encerrar esse período de Era Vargas, a gente vai entrar aí nos governos populistas dos anos que vão seguir depois da Era Vargas, né? Na metade dos 45 dos anos de 1940, a gente vai fechar em 45, então 46 em diante, pegando os anos 50, a gente vai aí pegar governos populistas, inclusive o próprio Vargas vai estar por ali também, e aí depois a gente chega aí em 64 para falar do governo militar, beleza? E aí segue-se a nossa história do Brasil. Mas esses contextos, antes da gente chegar nesses contextos, a gente vai encerrar a Era Vargas hoje, a gente ainda vai fazer, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque a gente vai terminar a Era Vargas e vai voltar para a história geral, a história do mundo, tá? E aí em história do mundo que a gente vai voltar a ver aí as guerras, a gente vai aí provavelmente embarcar em Segunda Guerra Mundial. Mas aí a gente vai organizando com o passar do tempo essas temáticas, tá bom? Para hoje, encerraremos a Era Vargas. Então pega o seu livro, pega o seu material, vai para um local adequado que a gente vai começar a nossa aula, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai para o terceiro e último momento da Era Vargas. Esse período é conhecido como Estado Novo, que é um período de governo ditatorial implementado por Vargas. Ditadura essa que teve suas características próprias. Em alguns casos, características próprias de uma ditadura, como o autoritarismo, a falta de democracia, a censura. Em outros casos, com aquela pegada populista de Vargas, de acordos com grupo de trabalhadores e empresários, com algumas benesses aí para a população, com consolidação de algumas coisas referentes ao trabalhador, aí volta aquela história, e aí Vargas foi bonzinho e deu, Vargas se aproveitou do momento e aí conseguiu articular e aí saiu ganhando todo mundo, ou mesmo só conseguiu porque os trabalhadores lutaram por alguns desses direitos, porque a gente vai ver que alguns direitos vão aparecer nesse período. Vargas foi um bom governador, Vargas foi um governador ruim? Bom, isso aí eu não vou dizer, isso aí eu deixo para vocês analisarem. Mas vamos aí para as características, tá bom? Então, a princípio, para começo de conversa, no fim de 1935, no período do governo constitucional, ainda, a nova Constituição, que tinha sido feita um pouquinho antes, um tempinho antes, ela já estava em desuso. A gente já via aí Vargas, porque lá no governo provisório existia uma Constituição, Vargas meio que não levava ela em consideração. A galera formulou uma Constituição, que a gente já viu lá no período constitucional, e essa nova Constituição Vargas jurou obedecer, mas quando deu um pouco mais de um ano, Vargas já estava nem. E aí em 37, a eleição estava prevista para 37 e o novo governador chegaria em 38, digamos assim. E aí, quando em 37, quando se aproximavam as eleições, foi executado o Plano Cohen, que a gente já viu na aula anterior, que foi aquela farsa em que se disse que os comunistas iriam derrubar o governo, e aí, por causa desse Plano Cohen, por causa dessa farsa criada, Vargas usou desse contexto, usou dessa história para assumir o governo com plenos poderes, passando por cima da própria Constituição. Então Vargas já tinha feito algo parecido antes, e aí com essa situação ele faz de novo, e aí literalmente estoura um período ditatorial, alguns chamam de ditadura do Estado Novo. E no dia 10 de novembro do mesmo ano foi dado o golpe, Vargas deu um golpe dele mesmo, digamos assim, porque ele meio que sai de governador constitucional e diz, o Brasil está passando por um perigo, vai ser dominado por essas correntes ideológicas e tal, então essa Constituição não está dando conta, então agora eu vou assumir com plenos poderes. Então ele acaba aí mandando fechar o Congresso Nacional e faz valer uma nova Constituição
que foi aí feita, né, sem a participação democrática como outras têm sido feitas. Ele constrói a nova Constituição e diz, a partir de agora, as leis que vai valer são essas, né, o pessoal lá redigiu, e aí segue aí um novo governo com caráter mais autoritário. Vamos entender melhor. Produção? Bom, a Constituição de 37, como eu falei para vocês, ela já tinha características autoritárias até pela sua própria construção, né? E aí, nessa Constituição, Vargas tinha plenos poderes para fechar o Congresso e voltou àquela história lá do governo provisório, escolher interventores para o Estado. Então, os governadores, que normalmente eram eleitos, agora eram indicados por Vargas, e mais uma vez Vargas toma o controle de tudo nas suas mãos. Então, agora ele comanda os estados, ele tem o comando dos militares, ele tem o comando do Brasil, ele está com todo o comando na sua mão. O legislativo passa por ele também, só o judiciário que tinha uma certa autonomia, né? Mas a própria Constituição que o judiciário tinha que preservar tinha sido elaborada em favor do próprio Vargas. Então, estava tudo no controle de Vargas. Vargas agora toma o poder, literalmente como um ditador, né? Com totais poderes e combatendo aí de maneira geral seus opositores. E aí, diante disso tudo, né, mostrando aí que a questão democrática não era alta nesse período, os partidos políticos não tinham direito de atuar e as eleições foram suprimidas. A imprensa foi perseguida, as greves proibidas e os sindicatos passaram a ser controlados rigorosamente pelo governo. Uma coisa interessante, meu povo, é que quando isso aqui aconteceu, os partidos de tendência comunista ligados à ANL, esses aí já estavam perseguidos antes. Só que agora fechou foi tudo, inclusive os partidos do lado oposto, como por exemplo os integralistas, que quando Vargas começou a centrar o governo nas suas mãos, os integralistas, alguns grupos integralistas, porque existiam vários grupos, mas alguns grupos até simpatizavam aí com esse governo mais centralizado e autoritário de Vargas. Mas quando Vargas proibiu tudo, inclusive fechou também a ala dos partidos de direita e dos partidos mais voltados à questão do integralismo, Vargas simplesmente arrumou inimigos de todos os lados, porque os integralistas viram Vargas como um baita de um traidor. Tipo assim, a gente apoiou, a gente gostou e agora você acabou com a gente também. Então Vargas aí se opôs a todo mundo e centrou o poder totalmente nele, né? Alguns dizem que a princípio o governo de Vargas simpatizava com ideias nazifascistas, né? Mas depois também foi se desmembrando dessas correntes e inclusive tem um autor que fala que Vargas ele queria se diferenciar, ele queria ser um governante com um caráter mais autoritário e centralizador, ou seja, um ditador, mas também ao mesmo tempo com um determinado carisma, ele queria destoar um pouco disso, enfim. Fica aí para você analisar os acontecimentos. Bom, mas aí tem as características, né? Os partidos políticos não podiam mais atuar, a imprensa foi perseguida, a greve também, então instaurou-se a censura, nada de greve, e o governo aí começava a endurecer o regime. Produção? Bom, Vargas, diante de toda essa repressão e de toda essa dureza de regime, ele não poderia se manter se ele não fizesse alguma coisa para ganhar apoio de alguns grupos. Então ele começou a propor situações e acabou agariando apoio de grupos populares. Por isso que para alguns grupos populares, né, ou seja, para algumas classes do povo mesmo, Vargas era tido como uma pessoa bacana, porque alguns dos acontecimentos relacionados a benefícios e direitos dentro do contexto da era Vargas, né, e que chegou em acesso à população foi nesse período, ou seja, a gente vai entender melhor quando ver algumas coisas aqui. Então Vargas queria que o Brasil crescesse industrialmente, né, e ao mesmo tempo também acabou tendo algumas mudanças na questão de leis e direitos aí para a população. Então isso fez com que Vargas ficasse prestigiado, apesar da rigidez do regime. Então vamos lá, Vargas planejava fazer o Brasil crescer industrialmente, então ele criou empresas estatais de indústria de base e infraestrutura, né? Tipos de indústria você vê em geografia com o tio Rubens, né? Não sei se o oitavo já viu, mas se não viu vai ver. E aí a indústria de base é um tipo de indústria aí que também gera muita riqueza para um país. E aí entre as indústrias de base criadas por Vargas, a gente tem a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma companhia de mineração, a Vale que você conhece hoje só como Vale, né? Que inclusive teve uma tragédia, né? Relacionada a Vale agora há uns tempos atrás, né, que foi aquela barragem que estourou e cobriu uma cidade lá, Brumadinho, né, e teve, acho que foi Brumadinho e tem uma outra também, né, enfim, é relacionado a Vale do Rio Doce, algumas dessas situações.
mas ela já existia desde antes, né? Que é uma companhia de mineração. A gente tem a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a Chesf, também aí é bem conhecida até os dias de hoje. A gente tem a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, também mega conhecida. E a gente tem as companhias nacionais de álcalis e produtos químicos aí, beleza? Entre outras, várias companhias foram abertas. Isso gerou muito emprego, gerou desenvolvimento para o país. E Vargas utilizava-se muito da propaganda para dizer, olha, eu estou endurecendo o regime, mas é para o bem de vocês, vejam como eu faço, como eu produzo, como o Brasil vai crescer. E aí era uma contramão aí, né, que levava aí, que ficava favorável ao Vargas. Produção? Bom, como eu disse para vocês, Vargas utilizava muito da propaganda para se promover. O rádio passou a ser uma importante ferramenta de comunicação no período, por atingir uma parcela significativa da população. Então o rádio aí era o principal meio de comunicação da época, comunicação em massa. Então Vargas sempre fazia pronunciamento: trabalhadores do Brasil, meu povo, né, vai para vocês, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então ele se promoveu bastante. E em 1939 cria-se aí o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP criou a Hora do Brasil, que hoje é conhecido como a Voz do Brasil, passa até hoje, né? Aquela musiquinha, enfim, eu não sei cantar. Voz do Brasil, né? Você deve ter visto na rádio. Até hoje tem, que é um programa que atingia o território nacional e vinculava as notícias e, obviamente, propaganda oficial do governo, beleza? Produção? Entre outras coisas também criadas na era Vargas, a gente aí tem no período do Estado Novo, foram criados aí o Código Penal Brasileiro, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil de 39, que ainda vigora parcialmente até hoje, a instalação da Justiça do Trabalho em 41 e a consolidação das leis trabalhistas. Isso aí foi um grande marco para a história dos trabalhadores do Brasil, né? Porque aí está um conjunto de leis, direitos e deveres que regulamentavam a história do trabalhador. Então hoje eu que sou trabalhador, né, eu sou regulamentado por esse código de leis aí. Então tudo que eu tenho direito, tudo que eu tenho de dever está registrado e consolidado. Estabeleceu também o salário mínimo, né, que vigora, e concedeu a estabilidade de emprego ao trabalhador após 10 anos de emprego. Então, conquistas relacionadas à classe trabalhadora foram feitas aí na era Vargas. O próprio Vargas aí consolidou algumas dessas leis e aí muita gente acaba tendo Vargas como uma ótima pessoa justamente por causa desses acontecimentos. Outros dizem que Vargas se aproveitou de uma situação que os próprios trabalhadores já lutavam para conseguir. Tem aí esses dois pontos de vista, eu tenho o meu em relação a isso, mas eu deixo para você ter o seu, pesquisando mais a fundo sobre as temáticas. Mas esses acontecimentos era Vargas, beleza? Produção? E lembrando, tá? Todos esses acontecimentos é bom você lembrar, porque é muito comum cair em prova. Bom, e aí a coisa muda de figura quando estoura a Guerra Mundial. 39 estoura a Guerra Mundial. Vargas estava no governo aqui no Brasil. A princípio tentou não se meter porque tinha negócios com a Alemanha, tinha negócios com os Estados Unidos, então eu não me meto com ninguém, fico nessa aqui de boa. Só que a coisa começou a apertar, os Estados Unidos começou a acochar e das duas uma. Ou o Brasil apoiava essa guerra, né, principalmente os Estados Unidos obviamente, ou ele iria arrumar treta com um vizinho bem poderoso que é os Estados Unidos, né? E, consequentemente, ainda corria risco de ter alguns prejuízos. Então, para não ficar nesse impasse, né, faz um acordo com os Estados Unidos em troca de apoio militar e de espaço para as questões militares americanas aqui no território. Os Estados Unidos financia a construção de algumas das empresas que Vargas queria fundar, né, apoia aí na estrutura do crescimento industrial brasileiro também. E nesse acordo econômico, político e militar, os Estados Unidos, o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, né? Aí do lado dos Estados Unidos. E aí o que é que ocorre, né? Sim, participação do Brasil na guerra, professor. Vai falar hoje? Não. Essa participação do Brasil na guerra, eu vou deixar para falar quando for Segunda Guerra Mundial. Mas vocês já estão sabendo que foi nesse período aqui. O Brasil participa da guerra, fica do lado dos vitoriosos. Inclusive a gente deu uma boa contribuição na guerra, a gente vai ver mais na frente, né? O pessoal da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas da FEB, a gente vai ver isso aí, lá na frente. Mas aí o Brasil participa da guerra, a guerra tem um fim, os aliados ganham, os governos autoritários da Europa, já dando spoiler da Segunda Guerra Mundial, acabam, né,
a Alemanha nazista chega ao fim, a Itália fascista chega ao fim, as ditaduras em algumas regiões vão chegando ao fim e começa-se a perceber que não se tinha espaço no momento para governos ditatoriais, principalmente dos países que saíram vencedores. E aí o governo de Vargas começou a se desgastar, porque o governo de Vargas tinha característica ditatorial, participou da guerra, venceu do lado dos países mais democráticos, digamos assim, e aí a galera não enxergava com bons olhos um país que participou do lado dos países mais democráticos continuar sendo quase que uma ditadura. Então houve um desgaste dos países autoritários, dos governos autoritários no pós-guerra. Isso também fez com que a galera refletisse uma mudança de tipo de governo no Brasil. Então houve uma abertura política no Brasil, houve uma redemocratização e Vargas organizou a convocação de eleições para finalmente o Brasil voltar a funcionar como uma democracia. Diante desse movimento, diante dos movimentos políticos, os partidos voltaram a funcionar, pessoas que tinham sido expulsas do Brasil voltaram, houve a questão do perdão aí de crimes políticos, enfim, o Brasil começa a voltar à ideia de democracia. E aí na campanha eleitoral, na campanha aí para os novos presidentes que iam concorrer, inclusive Vargas estava ligado a um desses candidatos, houve um movimento chamado de queremismo, que era o seguinte: alguns gostaram tanto do governo de Vargas que começaram a lutar para que Vargas continuasse no poder, ou seja, queremos Vargas no poder. Queremismo, o nome vem disso mesmo. Então esse grupo aí de pessoas que começaram a lutar por Vargas no poder, tentaram aí fazer com que se consolidasse aí Vargas por mais um tempo, mas não rolou. Num dado momento da história, grupos militares se articularam para derrubar Vargas do poder, mas aí num acordo convenceram Vargas dele mesmo renunciar para sair bonito na finta, não sair aí expulso. E aí o governo de Vargas chega ao fim, quem assume no lugar dele garante as eleições, e aí as eleições ocorrem e o Brasil volta a ter um governador eleito, tá? Isso aí é uma outra história. Nas outras eleições, Vargas volta, se candidata e leva de novo. Mas a era Vargas, meu povo, terminou aqui. Vargas em um outro momento é uma outra história, beleza? Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixe seu like, curta, compartilha aí. Até a próxima. Tchau, tchau.